tirar nota boa na escola de uma forma que você não vai se esforçar muito. Eu tinha esse problema, eu tirava notas ruins por muito tempo na época da escola, até eu aprender esse truque, essa dica. E, gente, ela é fácil de manter, dá resultado. E aí a sua vida escolar, ela não ocupa tanto espaço assim. Porque antes eu sempre ficava de recuperação, antes eu sempre era a última, tipo, ia até o último dia da escola. E aí, com o tempo, eu comecei a ver que aquilo ali era prejudicial, porque eu podia estar fazendo outras coisas nesse meio tempo. Principalmente quem curte férias. Ai, férias quanto antes, ficar de recuperação não é uma coisa bem legal. E dá pra resolver isso de uma forma bem de boa. Então eu vou estar conversando aqui com vocês como se eu estivesse conversando aqui com um amigo, uma amiga minha, dando as dicas de fato que funcionaram comigo. Eu tenho certeza que não tem como isso dar errado pra você. Porque a partir do momento que eu comecei a fazer isso, as minhas notas mudaram. Então eu fui ali de um 5, 6, 7 que eu tirava pra 8, 9, 10 e elogios, e os professores começaram a me conhecer por coisas boas e não ruins. Então, teve resultado. A primeira coisa é prestar atenção na aula. Muitas das vezes, principalmente eu, gostava muito de ficar conversando. Mas durante uma explicação na aula, você presta atenção. E você começa a escrever os pontos que você acha relevante. Você não precisa escrever tudo que a professora ou o professor tá falando. Às vezes, antes eu fazia isso, palavra por palavra, então eles ditavam. Se tá ditando e tá escrevendo na lousa, você precisa escrever. Mas, às vezes, durante uma explicação, é legal você, às vezes, circular uma coisa mais importante, principalmente nas áreas de humanas. Por exemplo, eles fazem um assunto X, depois vem a explicação. Aí escreve primeiro na lousa, depois vem a explicação. Aí na hora da explicação, você pode circular ali que tá, né, que você escreveu da lousa, onde tá esses pontos que tá sendo citado na explicação, porque normalmente a explicação foca mais nos pontos mais importantes que tem mais chance de cair na prova. Depois que você faz isso, você chega em casa e aí esse é o pulo do gato, né? A primeira é você prestar atenção na aula e entender. Mas não, gente, você pode ter dificuldade, mas presta atenção. Normalmente na explicação você já capta tudo. E aí, beleza, chegou em casa, eu tentei algumas formas que não foram muito eficientes. A primeira dela é que eu tinha um caderno para casa e um caderno para escola. Aí no meu caderno da escola eu escrevia de qualquer jeito, não tinha aquela coisa de deixar muito enfeitado. Aí quando eu chegava em casa, eu repassava toda a matéria da escola, do dia, para esse caderno bem bonitinho, com uma letra bem feitinha, e eu não vi muito resultado. Não vi, minha nota não melhorou, não saí ali do 6, não saí do 6 por causa disso. Eu só tava com um caderno bonito, o caderno que eu passava limpo em casa. Aí o que eu comecei a fazer, que foi o que eu aprendi, que é, chego em casa e você revisa no final do dia. Você estuda de manhã, por exemplo. Aí você chega em casa, toma banho, sei lá, o que você faz? Você dorme, fica nas redes sociais, brinca, enfim. Quando chegar ali no fim do dia, né, lá para 6 horas da tarde ou antes de você ir dormir, você pega novamente essa matéria e só revisa. Lê ali, relê o que você viu na aula. Gente, é bizarro. Fazer isso todos os dias. Isso aí vai levar 5 minutos do seu dia. 5 minutos do seu dia, no máximo. Só pega ali o caderno, lê. Você não precisa copiar, não precisa destacar, não precisa passar limpo, porque quando eu passava limpo, levava muito tempo para passar limpo. Não precisa passar limpo, é só ler. Lê o que você viu no dia, só que no final do dia. Estuda de manhã. Vê lá para 6, 7 horas da noite. Mas não precisa ser 6, 7 horas da noite. Não tem uma ciência exata com relação a isso. É você revisar o que você viu no dia depois, horas depois. Porque aí você tá tendo um segundo contato com a matéria. E isso fixa na cabeça de uma forma absurda. Outra coisa também, que não aconteceu comigo, mas aconteceu com uma pessoa próxima de mim, e que pode te salvar também. Não é do mesmo jeito que eu aprendo, que você vai aprender igual. Às vezes tem pessoas que têm facilidades. Eu vou dar o exemplo aqui do que de fato aconteceu.
Eu sou muito visual. E tudo que eu leio eu não esqueço. Gente, livro de história. Eu leio livros de fantasia. E aí eu leio livro de matéria. Eu não esqueço o que eu leio. Eu posso esquecer nome de personagem e nome de reino, essa coisa. Porque eu confesso pra vocês, até quando eu tô lendo, meu próprio cérebro já fica tipo, eu não vou decorar isso. Não sei o que acontece. Meu cérebro fala, eu não vou decorar. Não tem por que eu decorar nome de personagem, não tem por que eu decorar o nome da cidade, é tudo fantasia, então meu cérebro já tem isso, então eu já sei que ele não vai decorar. Então pode ser que eu não lembre do nome, mas na maioria das vezes eu até posso lembrar, sim. Mas é uma regra, não é uma coisa fixa que eu vou lembrar. Mas vocês conseguem perceber que tudo que eu leio eu não esqueço? Não esqueço história, não esqueço livro de autoajuda, que eu leio bastante também, não esqueço. Se me perguntar pra mim sobre o que trata, eu sei te dizer. Mas eu tenho uma amiga, que ela não é assim. Mas quando ela escuta uma coisa, ela não esquece. E o que ela fazia? Ela lia em voz alta o que foi passado no caderno dela e escutava indo para a escola ou voltando da escola. E ela não esquecia nada que ela ouviu. Já eu sou totalmente contrária. Quando eu leio, eu não esqueço. Então, se eu pegar para ler o que eu, tá ali no caderno, eu não vou esquecer, então eu não preciso ficar escutando. E para ela funcionava. Então, eu acho legal falar isso aqui, porque nem todo mundo aprende do mesmo jeito. Tem gente que lê e não esquece o que leu, que é o meu caso. Tem gente que lê, acabou de ler, e se você perguntar o que você leu, a pessoa já não sabe te explicar. Mas às vezes a pessoa é auditiva, a pessoa lê ali, não entende, não grava. Mas se ela escutar, ela não esquece mais. Então eu acho que esse é o primeiro ponto que é mais importante. Você grava mais o que você escuta ou você grava mais o que você lê? Porque você não precisa necessariamente fazer isso que a minha amiga fazia, que era ficar escutando a matéria. Porque quando você prestar bem atenção na explicação do professor ou da professora, provavelmente você não vai esquecer, você é auditivo. Entendeu? Agora, se você for visual, tipo eu, você vai ter um resultado maior em reler a matéria. Lê a matéria, mas não deixa pra prova. Essa é a outra dica. Você deixar para rever o caderno 2, 3 meses depois para uma prova de semestre, vocês estão de sacanagem. Não dá certo. Faz nesse método que foi que deu certo. Estudou de manhã, gravou, viu a explicação, anotação, anotou. Antes de dormir, dá uma revisada. Um pouquinho todos os dias, 5 minutos. Na prova, até quando você revisar, você vai entender. Vai estar mais fresco na sua memória. E aí você vai tirar boas notas. Funciona muito. Mas eu esqueço muito. Eu li, acabei de ler, não lembro mais de nada do que eu li. Provavelmente você é igual a minha amiga, que ela grava no auditivo. Então, pega ali, lê em voz alta e escuta uma vez. Não tô falando aqui pra você escutar 1 zilhão de vezes, gente. Estudar não é necessariamente isso que as pessoas passam pra gente. 8 horas, 9 horas. Tá, não é assim, é cansativo. É igual treino, sabe? Treinar, a gente vê pessoas falando que fica 2, 3 horas na academia. Isso exige muito. Mas entre nada e fazer 1 hora de caminhada todo dia, entre nada e pular só 10 minutos de corda todo dia, entre fazer nada e fazer um alongamento, um treino ali dentro de casa sem impacto, vocês estão entendendo o que eu tô falando pra vocês? Vocês não são nível de quem treina por 3 horas, mas vocês também não estão aqui no nada. 10 minutinhos tá ótimo de exercício físico todo dia, já dá um gás aqui no corpo, entendeu? Já dá um resultado, já evita uma ansiedade, já dá uma espreguiçada aqui nos músculos. Então é basicamente isso nos estudos também. Funcionou muito comigo, não tive mais problema com relação à escola depois disso. Eu estudava assim, eu via matéria, prestava bastante atenção, anotava o que tinha, Porque tem gente que nem escreve nada na aula, aí você quer tirar nota, aí é complicado. Mas aí você anota, não quero não anotar tudo, então anota os pontos mais importantes e esses pontos importantes você vai revisar todos os dias antes de dormir ou no final do dia. Isso vai levar uns 5 minutos e para você vai ver que você vai conseguir tirar notas melhores, porque você não vai ter uma prova na sua frente que você não faz a menor ideia do que está sendo tratado, porque você não prestou atenção na explicação e não revisou.
E é isso. Estudar não é difícil, estudar não é um bicho de sete cabeças. Enquanto eu achava que as pessoas nerds, as pessoas inteligentes, eram, ai meu Deus, elas são muito espertas, nossa, o que eles fazem é muito a mais. Não funcionou. Porque quando a gente vê um grau de dificuldade muito grande em uma coisa, a gente nem se dá o trabalho de começar a fazer, vocês entendem? E aí, esse é o ponto importante. Não precisa ser difícil, não precisa ser, vai ter uma prova, eu vou ficar o dia inteiro, 12 horas estudando porque eu não fiz um pouquinho a cada dia. Não precisa ser assim, gente. Descomplica estudar na cabeça de vocês que vai dar muito bom. É isso, se inscreva no canal, tá tendo papo aqui todos os dias onde eu dou dicas pra vocês e até o próximo vídeo.